Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido o deputado Renato Câmara para que assuma a segunda secretaria e o deputado Márcio Fernandes para que assuma a primeira secretaria. Com a palavra, deputado segundo secretário para a leitura da ata. Senhor presidente, nobres colegas deputados, público aqui presente, telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia, meu bom dia. Ata da 64ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 10ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Aos 2 dias do mês de agosto do ano de 2018, às 9h43, no plenário, o deputado Júlio Maia, sob a presidência do senhor deputado Maurício Picarelli e secretariada pelos deputados Mara Caseiro, Amarildo Cruz, primeiro e segundo secretários, verificada a lista de presença e constatada a existência de número legal, foi aberta a sessão ordinária. Pequeno expediente. Lida a ata de número 84 da 63ª sessão ordinária, foi a mesma aprovada. Pelo senhor primeiro secretário foram lidos os seguintes expedientes. Ofício número 142 do Poder Executivo, ofícios número 1684, 1708, 1711, 1717, 1731, 1740, 1742, 1746, 1772, 1773, 1779, 1864 a 1866 e 1870/2018 da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica do Estado de Mato Grosso do Sul. Os ofícios números 150, 162 e 173 da Fundação Nacional de Saúde. Os ofícios números 083 do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, ofício número 1369 da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Carta número 042 da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande. Carta número 3446 da Telefônica. Carta número 5.910 da Distribuidora de Energia, Energisa, e ofício número 2.291 do Ministério do Turismo. Segunda parte do pequeno expediente. Usaram da palavra os deputados Amarildo Cruz, Mara Caseiro, Enel Fellini e Herculano Borges. Sobre a mesa, proposições apresentadas pelos deputados Maurício Picarelli, Onevande Matos, Barbosinha e Lídio Lopes. Grande expediente. Não houve oradores. Ordem do dia. Foi aprovado em discussão única e votação eletrônica o projeto de lei número 113, de autoria do deputado Enelvo Fellini. Foi aprovado em primeira discussão e votação eletrônica o projeto de lei número 127, de autoria do deputado Márcio Fernandes. Foi aprovado em segunda discussão e votação eletrônica o projeto de lei número 101/2018, de autoria do deputado Barbosinha. Foram aprovadas em discussão única as seguintes proposições: requerimento de moção de pesar, de autoria do deputado Onevande Matos, endereçado aos familiares de Maria Ferreira dos Santos; requerimento de moção de pesar, de autoria do deputado Maurício Picarelli, endereçado aos familiares de Cleverson Luiz Arruda; requerimento de moção de pesar, de autoria do deputado Lídio Lopes, endereçado aos familiares de Evandro Inácio; requerimento de moção de aplauso, de autoria do deputado Paulo Correia, endereçado às alunas Karen Ultino e Leandra Lemes e aos professores Diógenes Rodrigues e Jaqueline Figueiredo, da Escola Estadual José Mário Hugo,
pelo projeto de iniciativa científica intitulado Levantamento Preliminar Florístico das Espécies Arbóreas do Parque Ecológico do Soter, parte 2. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Barbosinha, endereçado aos cabos Valmir de Souza e Luiz Batistotti, e os soldados Victor Medina, Igor Ferreira e Abner Melo, do 1º subgrupamento de bombeiros militares do 6º Grupamento de Bombeiros Militar de Campo Grande, por ter interrompido a ação delituosa de 2 meliantes que tentavam furtar uma moto. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Amarildo Cruz, endereçada ao coordenador-geral e diretor reeleito Hélio de Oliveira, extensiva a todos os membros da nova diretoria colegiada estadual do Sintesprev, gestão 2018-2021. Requerimento de moção de congratulação, de autoria dos deputados Herculano Borges, endereçado ao senhor Vilmar Borges, representante da equipe Arena Digital, pela participação da 2ª Taça SBT de Futsal 2018, na categoria adulto. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Herculano Borges, endereçado ao senhor Marcos Munhoz, representante da equipe Jardim, pela participação da 2ª Taça SBT de Futsal 2018, na categoria Sub-13. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Herculano Borges, endereçado ao senhor Diego Teixeira, representante da equipe Asas do Futsal, do Futuro, JP, pela participação da 2ª Taça SBT de Futsal 2018, na categoria Sub-9. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Maurício Picarelli, endereçado ao coronel Ayrton Leonel Praieiro, que irá assumir, no dia 9 de agosto, o comando da Academia da Polícia Militar. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Maurício Picarelli, endereçado ao coronel Cláudio Roberto Aires, pela excelência no trabalho realizado frente ao comando da Academia da Polícia Militar. Requerimento de moção de louvor, de autoria do deputado professor Rinaldo, endereçado ao cabo PM Wagner Siqueira e aos soldados Leandro Santos e Ricardo de Oliveira, do 2º Pelotão de Polícia Militar de Deodápolis, que evitaram um suicídio. Requerimentos de informações, de autoria dos deputados Amarildo Cruz e Renato Câmara. Indicações de autoria dos deputados Mara Caseiro, Paulo Correia, Pedro Kemp, Barbosinha, Amarildo Cruz, Renato Câmara, Herculano Borges, João Grandão, Enelvo Fellini, Cabo Almi, Júnior Mock, professor Rinaldo, Maurício Picarelli, Zé Teixeira, Márcio Fernandes e Onevande Matos. Explicação pessoal. Não houve oradores. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão e, para constar, mandou lavrar a presente ata, que depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário deputado Júlio Maia, 2 de agosto do ano de 2018. A ata foi lida, senhor presidente. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Passemos à segunda parte. Solicita ao deputado Márcio Fernandes que assuma a primeira secretaria e faça a leitura do expediente. Mensagem número 46/2018 do Poder Executivo, encaminhando veto parcial ao projeto de lei de autoria da deputada Antonieta Amorim,
que cria política estadual de empoderamento da mulher e da outras providências. Mensagem número 47, 2018, do Poder Executivo, encaminhando veto total ao projeto de lei que dispõe sobre a revisão dos vencimentos base dos servidores do quadro de servidores do Ministério Público. Mensagem número 48, do Poder Executivo, encaminhando veto total ao projeto de lei de autoria do deputado Felipe Orro, que institui a obrigatoriedade da divulgação de informações relativas à locação de imóveis particulares pela administração pública. Ofício número 1584 e 1854, da Secretaria de Estado de Governo, respondendo ao requerimento do deputado Amarildo Cruz. Ofício número 1722, 1723, 1741, 1745, da Secretaria de Estado de Governo, respondendo indicações dos deputados Eduardo Rocha, João Grandão, Márcio Fernandes e Júnior Mock. Ofício número 1766, 1764, 1778, 1779, da Secretaria de Estado de Governo, respondendo às indicações do deputado João Grandão, Jorge Takimoto, Felipe Orro, Cabalmi. Ofício número 337/2018, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS, respondendo à indicação da deputada Mara Caseiro e requerimento dos deputados Jorge Takimoto e Pedro Kemp. Ofício número 64 a 67 e 70/2018, deputado federal Zeca, do PT, respondendo à indicação do deputado Barbosinha e João Grandão. Ofício número 2119/2018, da Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana de Campo Grande, respondendo à indicação do deputado Maurício Picarelli. Cartas número 5.974, 5.976, distribuidora de energia Energisa, respondendo a indicações do deputado Dr. Paulo Ciuf e Antonieta Morim. Ofício número 161/2018, concessionária de rodovias Sul-Mato Grossense, CCR-MS Via, respondendo a indicação do deputado Barbosinha. Ofício número 10.282 a 10.470, da Oi Telefonia, respondendo a indicações dos deputados João Grandão e Barbosinha. Foi lido o expediente, senhor. Passamos à segunda parte do pequeno expediente. Com a palavra, deputado Dr. Paulo Ciuf. Bom dia, senhor presidente em exercício, deputado Dona Evandro Matos, nobres parlamentares, deputada Antonieta aqui presente. Em nome da Sueli, da Sandra, da Silvana, cumprimentar a todos os funcionários aqui da Assembleia Legislativa, distinta plateia, quem nos assiste pela TV Assembleia. Eu faço uma indicação para a instalação de faixa elevada de pedestre na rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 2391, no centro da cidade, em frente à Clínica do Coração, Secor, nesta capital. Já ocorreram 3 atropelamentos, sendo um desses com vítima fatal naquele local. É um grande fluxo de veículos e também de pedestres que por ali passam. Então, se faz necessário, e eu faço essa indicação ao prefeito Marcos Marcelo Tradi e ao secretário de Trânsito, Janine de Lima Bruno, para que possam solucionar o quanto antes este problema. Também uma indicação para a ronda policial ostensiva em toda a extensão do bairro Taquaral Bosque, nesta capital. Solicitação feita pelos moradores daquela região. E dou entrada com um projeto de resolução que concede o título de cidadão sul-mato-grossense, entrego à mesa para que possa tomar as devidas providências. Era isso na manhã do dia de hoje, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Herculano Borges. Bom dia, senhor presidente, deputado Dona Evandro Matos. Em nome de Vossa Excelência, eu quero saudar todos os colegas presentes, todos os colaboradores, todos que acompanham a sessão aqui
na Assembleia Legislativa, sejam todos bem-vindos a esta casa, Casa do Povo sul-mato-grossense. Senhor presidente, eu tenho 2 indicações e algumas moções. A primeira indicação, para que seja encaminhado expediente desse poder ao excelentíssimo senhor Marcos Marcelo Trade, prefeito de Campo Grande, e ao excelentíssimo senhor Rudi Fiorese, secretário da CISEP, solicitando que seja efetuada a troca de lâmpada no poste de iluminação pública na rua Enseada, em frente ao número 65, no Copa Vila 2, nessa capital. Indicação que foi encaminhada ao nosso gabinete. A segunda, ao mesmo prefeito e ao mesmo secretário, solicitando que seja executada a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Maracaibo, no Copa Vila 2 também. Uma congratulação ao senhor Ailton da Silva, da Santa Rita Futsal, senhor Vilmar Almeida, Arena Comercial Esporte Clube, e ao João Carlos Brits, da equipe Pinheiros. São pessoas extensivas a toda a comissão técnica e atletas, são pessoas que fazem o esporte amador na nossa capital, incentivando a juventude à prática de esportes. Então, por essa razão, é pertinente que nós encaminhemos essas moções, senhor presidente. É só. Com a palavra, deputado Pedro Kemp. Pela ordem, senhor presidente. Antes do ilustre amigo deputado Pedro Kemp. Com a palavra, pela ordem, deputado Paulo Corrêa. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência tomasse providência, porque eu sou um dos primeiros a chegar nessa casa, e eu cheguei e registrei minha presença. E não está registrada a minha presença. Esse painel tem que ser consertado, urgente, sob pena de ter que passar 5 vezes aqui para dar presença. Senhor deputado Paulo Corrêa, apenas para informar a Vossa Excelência que foi um defeito da tecnologia, tá? Portanto, já está sendo providenciada a regularização. Aliás, já foi regularizado, tá? E a sua presença será considerada nos anais desta sessão. Com a palavra, deputado Pedro Kemp. Senhor presidente, senhores deputados, quero apresentar um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências. Artigo 1º, é obrigatório em todo o território estadual a apresentação da carteira de vacinação nos procedimentos abaixo mencionados. Primeiro, obtenção do registro geral RG junto a Secretaria de Justiça e Segurança Pública para crianças abaixo de 7 anos de idade. Segundo, inscrição em programas sociais de apoio à família e à infância executados pelo governo estadual. Terceiro, matrículas nas escolas que integram o Sistema Estadual de Ensino, na forma da Lei Estadual 3.924, de 30 de junho de 2010. Justificativa. O Brasil há muito tempo ocupa destaque no cenário mundial frente à imunização de doenças. Na década de 70, instituiu o Programa Nacional de Imunização e, no decorrer de suas ações ao longo desses mais de 40 anos, as vacinas foram decisivas para que doenças infecciosas fatais fossem controladas. No Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, são previstas 27 vacinas para a imunização da população, atingindo todas as faixas etárias. Essas vacinas combatem sarampo, cachumba, rubéola, tétano, tuberculose, febre amarela, difteria, coqueluche, poliomielite, influenza e HPV e outras. Todavia, nas últimas décadas, a imunização no Brasil vem apresentando menor cobertura, seguindo uma tendência já expressa pela Organização Mundial de Saúde, que em 2015 emitiu um alerta global informando que 1 em cada 5 crianças no mundo não recebe as vacinas básicas. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, 312 cidades estão sob alerta da volta do vírus causador da poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. E entre 1º de janeiro e 23 de maio deste ano foram registrados 995 casos de sarampo no país.
Na análise dos especialistas, 2 fatores pesam como motivadores da menor abrangência do programa do SUS de imunização. Os movimentos de contestação às vacinas, que por meio das redes sociais disseminam teorias da conspiração que ligam vacinas a casos de autismo ou morte, e o esquecimento da população sobre determinadas doenças que não ocorriam mais no território nacional e fazendo crer não ser mais necessária a vacinação do adulto ou da criança. Diante, então, desta realidade, nós estamos propondo um projeto de lei para justamente contribuir com o Programa Nacional de Imunização para que as crianças do nosso estado sejam vacinadas e protegidas contra essas doenças. Também uma indicação, indico à mesa diretora na forma regimental que seja encaminhado o expediente desse poder ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Campo Grande, senhor Marcos Marcelo Trade, solicitando estudos no sentido de viabilizar que os setores responsáveis pela vacinação nas unidades de atendimento à saúde da capital atendam a população também após as 18 horas. E, por último, um requerimento solicitando o uso da tribuna no dia 15 de agosto pelo senhor Adriano Gianotto, que é líder do movimento dos surdos de Mato Grosso do Sul, para trazer a este parlamento assunto referente à cidadania e direito das pessoas com deficiência auditiva. Era o que tinha. Esta presidência encerra o plenário, que às 10 horas se encerrou o pequeno expediente, portanto, no entanto, vai garantir a palavra aos oradores que se inscreverem até este horário. Com a palavra, o deputado Barbosinha. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Antonieta Amorim, público que nos prestigia aqui pela TV Assembleia. Eu indico à mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, seja enviado expediente ao excelentíssimo senhor Reinaldo Azambuja, governador do Estado, ao senhor Antônio Carlos Videira, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, solicitando a implantação da Delegacia de Polícia Civil e a destinação de um delegado para atender o município de Japorã, que há muito tempo espera por essa estrutura de segurança, uma reivindicação do prefeito Wanderlei Bispo e um compromisso assumido pela Secretaria e pelo governo, que quando a realização do concurso e a convocação dos delegados, nós teríamos essa delegacia que já está criada, ela precisa de ser implantada. Da mesma forma, também faço a mesma indicação ao município de Novo Horizonte do Sul, que precisa de ter a sua delegacia de polícia e o seu delegado. Também eu indico à mesa, ouvido o plenário, seja encaminhado o expediente do senhor governador, com cópia ao senhor secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, solicitando seja realizada a abertura de concurso para agentes socioeducativos, assistentes sociais e psicólogos, no intuito de atender a Superintendência de Assistência Socioeducativa, a SAS, que atende as nossas UNEIs, nas nossas unidades educacionais de internação, faz um grande trabalho com menores infratores, adolescentes, e precisa de ter esses profissionais para aprimorar ainda mais seu trabalho. Também eu indico à mesa, seja enviado expediente ao excelentíssimo senhor Rudy Fiorese, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, do município de Campo Grande, com cópia ao senhor prefeito Marcos Marcelo Trade, solicitando a limpeza do campo de futebol localizado na rua Carlos Chagas, no bairro Caiçara, em Campo Grande, uma reivindicação da população externada pela liderança, o senhor Nivaldo César da Silva. E, por último, senhor presidente, eu indico aqui à mesa, ouvido o plenário, também ao senhor Rudy Fiorese e ao senhor prefeito de Campo Grande, Marcos Marcelo Trade, solicitando a manutenção das redes de iluminação pública localizadas nas ruas Diva Lemos Albertino, nas quadras 3, 4 e 5, no lote 18 do bairro Jardim Itália, em Campo Grande, aqui, e que se encontra com vários pontos de total escuridão e comprometimento da segurança das pessoas que transitam por aquele local, e também atendo aqui a população num pedido externado pelo senhor Nivaldo César da Silva. Era isso, senhor presidente, eu agradeço, muito obrigado.
Com a palavra a deputada Antonieta Amorim. Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia a todos que nos honram com sua presença, a todos que nos auxiliam nos nossos trabalhos e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Indico à mesa que seja encaminhado expediente deste poder ao secretário municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande, senhor Rude, ao prefeito, senhor Marcos, solicitando o serviço de limpeza da área verde localizada na rua Michel Calage, no bairro Nashville. Está com muito mato, lixo, entulho e causa transtorno à população que não pode usar aquela área. Indico à mesa, na forma regimental, que seja encaminhado expediente deste poder ao secretário municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande, senhor Rude, ao prefeito, senhor Marcos, solicitando que seja realizado o serviço de recuperação das vias tapa-buraco na Avenida Rouxinóis, no bairro Tiradentes. Se justifica pela solicitação de moradores do bairro Tiradentes para a realização do serviço de tapa-buraco na Rouxinóis. Possui um grande movimento de veículos, encontra-se em péssimo estado de conservação, muitos buracos, causando transtorno ao tráfego, pedestres e motoristas que transitam no local. Também encaminho expediente deste poder ao secretário municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande, senhor Rude, ao prefeito, senhor Marcos, solicitando que seja realizado o serviço de patrulhamento e cascalhamentos no bairro Vila Romana. Se justifica, diante da solicitação dos moradores, para a melhoria das vias. O mesmo se encontra em péssimo estado de conservação, buraco, erosão, o que causa transtorno ao tráfego dos motoristas e aos pedestres. Indico à mesa também que seja encaminhado expediente deste poder ao diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, senhor André Nogueira, Agraer, com cópia ao excelentíssimo governador, senhor Reinaldo Azambuja, ao secretário de Estado de Infraestrutura, senhor Elianei Paulo da Silva, solicitando que seja adquirida uma ensiladeira agrícola para atender a agricultura familiar no município de Bodoquena. Esse maquinário contribuirá no trabalho dos agricultores familiares do município de Bodoquena, solicitando a melhoria da produção agropecuária na região. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra a deputada Marildo Cruz. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, todos que acompanham a sessão, deputados, deputadas, a todos que acompanham a nossa sessão. Inicialmente, senhor presidente, um requerimento que deve ser encaminhada à mesa diretora, ouvido o colendo plenário, nos termos do que dispõe o artigo 48 e 8 do Regimento Interno desta Casa, seja prorrogado o funcionamento da Comissão de Representação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, instituída pelo ato número 115, de 5 de março de 2015, que acompanha e participa dos processos de negociação de indenização ao Estado de Mato Grosso do Sul e aos municípios, junto à Companhia Energética de São Paulo, CESP, acerca dos impactos sofridos com a construção da hidrelétrica de Porto Primavera. A prorrogação pleiteada nesse requerimento, senhor presidente, deve se dar até janeiro, o final do mês de janeiro do ano de 2019. Uma moção de congratulação, senhor presidente, deve ser encaminhada à Associação Campo Grandense de Orquidofilia e Ambientalismo, ACOA-MS, na pessoa do seu presidente, senhor Venceslau Carlos de Oliveira, pela realização da 13ª Exposição Nacional de Orquídeas e a 10ª Exposição Estadual de Orquídeas, realizadas entre os dias 10 e 12 de agosto no Armazém Cultural da Avenida Calógeras, das 3.100, nesta capital. E, por último, senhor presidente, uma moção de pesar
que apresentamos, que deve ser encaminhada à senhora Magali Sintra Bissacô, extensiva aos seus familiares, pelo falecimento de seu esposo, o senhor Orlando Bissacô Filho, ocorrido no último dia 3 de agosto do corrente ano. Aqui aos nossos pêsames, os nossos sentimentos, a toda a família do nosso querido e inesquecível amigo Orlando Bissacô. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Bom dia. Com a palavra o deputado Renato Câmara. Com a palavra o deputado Paulo Corrêa. Senhor presidente, bom dia, senhores e senhoras deputadas. Para fazer a indicação, senhor presidente, indico à mesa, conforme os termos regimentais, seja enviado expediente desse poder ao excelentíssimo senhor Reinaldo Zambuja Silva, governador do Estado, com cópia ao senhor Marcelo Ferreira Miranda, diretor-presidente da Fundesporte, pleiteando providência necessária à viabilização do curso de handebol escolar, princípios do treinamento e a importância da recreação no ambiente escolar. Justificativa em anexo, senhor presidente. No município de Ladário, conforme solicitação do vereador Dedé, André Ricardo dos Santos, que nos pleiteou isso no nosso gabinete. Da mesma forma, indico a mesa de termos regimentais ao governador do Estado, ao diretor-presidente da Fundesporte, seja providenciado a viabilização de 80 tatames profissionais para a prática desportiva e lutas marciais, dando uma área de 20 por 10 para a Escola Municipal de Judô da Secretaria Municipal de Esporte do município de Chapadão do Sul, conforme solicitação do ilustre prefeito João Carlos Klug, senhor presidente. Também, da mesma forma, a Fundesporte, pleiteando providência necessária à viabilização de material esportivo para atender o município de Ladário, conforme solicitação do vereador André Ricardo dos Santos, vereador Dedé. Da mesma forma, também, para o município de Ladário, pleiteando providência necessária de disponibilidade de atendimento pelo programa Unidade de Esporte de Participação e Lazer, 29 e 30 de setembro deste ano, durante o evento do 8º aniversário da APA, Área de Preservação Ambiental, Bahia Negra, no município de Ladário, por solicitação do ilustre vereador André, também, senhor presidente. Senhor presidente, agradeço. São essas indicações para essa manhã. Palavra do deputado Daniel Felino. Senhor presidente, demais membros da diretoria, colegas aqui presentes, público que nos assiste, telespectadores. Venho a essa tribuna para fazer uma moção de pesar. Indico a mesa diretora, nos termos do artigo inciso 12º, artigo 240 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, a presente moção de pesar, dirigida à família do senhor Silvino Espíndola, com endereço à rua Orlando Nogueira, número 401, centro de Jaraguari, que ocorreu no dia de ontem. E da relevância e importância de um senhor que chegou com a sua família aqui no ano de 1972, portanto, há 46 anos se estabelecendo na região, tem marcas profundas, foi vereador daquele município, seu cunhado também ajudou a legislar aquele município, ou seja, contribuíram muito para o desenvolvimento e o bem-estar daquela comunidade. Um coração bondoso, religioso, enfim, pessoa altamente comprometida com a sua família e com a comunidade.
Portanto, é com muito pesar que venho a essa tribuna expressar meu sentimento de condolência à família do seu Silvino. Com a palavra, a deputada Mara Caseiro. Bom dia, senhor presidente, aos nobres deputadas, deputada Antonieta e a todos aqui presentes. Tem uma moção de pesar, senhor presidente, ao um grande amigo lá de Eldorado, o nosso querido radiolista, tio Oscar, como era chamado lá em Eldorado. O tio Oscar, um grande batalhador, que nasceu, né, em Eldorado, uma pessoa que lá constituiu a sua família, casado com a dona Cleusa, grande amiga nossa também, pai do Gilson, da Gislaine, da Josiane, avô do Vinícius, do Samuel, Ana Carolina, do Rendrel, do Enzo e da Giulia, que foi radialista há muitos anos, sempre atuou com muito profissionalismo e seriedade, transmitindo fatos e acontecimentos da cidade e região, além de outras atrações. Presente diariamente, através das ondas do rádio, nas casas dos eldoradenses. Bom e dedicado esposo, pai e avô, era admirado por todos que com ele tiveram a feliz oportunidade de conviver, entre os quais nos incluímos. Como homem de bem, certamente está sendo acolhido e abençoado pelo Criador. Aos seus familiares, neste momento de dor e saudade, roga-se o conforto que somente Deus pode propiciar, né? Eu me lembro que o tio Oscar, ele começava muito de madrugada na Rádio Eldorado, e as comunidades, principalmente da zona rural, eram apaixonadas, e são, né, apaixonadas pelo trabalho do tio Oscar, que principalmente no sertanejo, né, um homem honrado e que Deus agora, com certeza, tem nos braços. Então, as minhas condolências a toda a família do tio Oscar de Eldorado. Encerrado o pequeno expediente. Passamos ao grande expediente. Com a palavra, a deputada Antonieta Amorim. Transferido. Com a palavra, o deputado Herculano Borges. Transferido. Com a palavra, o deputado Barbosinha. Transferido. Com a palavra, o deputado João Grandão. Transferido. Com a palavra, a deputada Mara Caseiro. Transferido. Com a palavra, o deputado Eduardo Rocha. Transferido. Com a palavra, o deputado Daniel Felino. Transferido. Com a palavra, o deputado Dr. Paulo Silve. Transferido. Com a palavra, o deputado Pedro Kemp. Transferido. Com a palavra, o deputado Amarildo Cruz. Transferido. Com a palavra, o deputado Cabalmir. Transferido. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrado o grande expediente. Nós temos a ordem do dia. Antes, porém, esta mesa, a presidência comunica aos senhores deputados que tem a justificativa da ausência do deputado Maurício Picarelli, que se encontra em agenda externa em nosso Estado. Solicito ao deputado primeiro secretário que assuma a primeira secretaria, o segundo que assuma a segunda secretaria.
Cadê o... Esta presidência solicita aos senhores deputados e deputadas que acessem o sistema de reconhecimento biométrico para efetuar o seu respectivo voto, após o sinal sonoro emitido pelo sistema de votação eletrônica. Sueli. Tem que registrar novamente a presença. Entrar, né? Tá jogando, Aqui. Firma aí. Sueli. Oi? Sueli. Sueli. Tem que pedir para a deputada Mara registrar novamente. Só precisa registrar novamente, deputado. Sim. Então não chega para você, né? Não vai querer mais um mandato. Porque se você quiser enviar os atores, daí eu vou votar, né? Está registrando. E a frase com o presidente. Que foi restabelecido o fórum novamente para a ordem do dia. Parecia que foi posição. Solicito ao deputado primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Senhor presidente, acordo para deliberação com 19 senhores deputados em plenário. Havendo quórum para deliberação, passamos à apreciação das matérias pautadas para esta sessão. Projeto de Lei 136/2018, em discussão única, de autoria do deputado Márcio Fernandes, denomina Abdias Fonseca da Rosa, rodovia MS 450, que liga o distrito de Camisão e Piraputanga ao município de Aquidauana. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tendo como relator o deputado Enelvo Fellini, é favorável por unanimidade. Em discussão, parecer da CCJR e o projeto. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito aos senhores deputados que, após a emissão de sinal sonoro, acesse o sistema biométrico emitindo seus respectivos votos. Em votação.
Encerrada a votação, solicito ao deputado segundo secretário que proclame o resultado. Senhor presidente, encerrada a votação, 18 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado ao expediente. Em segunda, projeto de lei 093/2018, de autoria do Poder Executivo Estadual. Institui o Sistema Estadual de Juventude do Estado de Mato Grosso do Sul, cria o Fundo Estadual de Juventude e dá outras providências. A Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos, tendo como relator o deputado Lídio Lopes, e a Comissão de Finanças e Orçamento, tendo como relator o deputado Renato Câmara, são favoráveis por unanimidade. Em discussão, os pareceres e o projeto. Encerrada a discussão, solicito aos senhores deputados que, após a emissão do sinal sonoro, acessem o sistema biométrico, emitindo seus respectivos votos. Em votação. Solicito ao deputado Pedro Kemp e Paulo Correia que possam acessar o sistema biométrico emitindo seus respectivos votos. Encerrada a votação, solicito ao deputado segundo secretário que proclame o resultado. Senhor presidente, 17 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado. Aprovado em segunda ao expediente. Tem mais uma moção de pesar. O que é isso? O projeto de lei 124/2018, com fundamento no artigo 193, parágrafo único, está sendo retirado de pauta. Em primeira, projeto de lei 130/2018, de autoria do ilustre deputado Pedro Kemp, dispõe sobre a proibição de fornecimento de canudos confeccionados em material plástico no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tendo como relator o deputado Lídio Lopes, é favorável por unanimidade. Em discussão, o parecer da comissão. Encerrada a discussão. Para discutir. Em discussão. Com a palavra o deputado Paulo Silvio.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista desse projeto. Eu sei que é em primeira discussão, mas é porque não está claro para mim. Eu estava agora fora do país, lá tem o canudo de plástico em todos os lugares. Me preocupa muito essa obrigatoriedade de ter que transferir do canudo de plástico para o comestível de papel e obrigar todo mundo a ter esse canudo. Então, eu peço vista. Esta presidência acata a solicitação de Vossa Excelência e concede vista por 24 horas. O governo não vai votar, presidente? Já votou. Já foi, você não votou. Não, votou. Foi. Desculpa, do Beto. Do Beto retirou. Em votação simbólica, requerimento de autoria do deputado Márcio Fernandes, solicitando a tribuna, na sessão ordinária de 8 de agosto, a senhora Ângela Amanda Nunes Rios, para explanar sobre a importância do aleitamento materno. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Em discussão, os requerimentos, indicações e demais moções devidamente lidos no pequeno expediente da sessão plenária da última quinta-feira. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado ao expediente. Esta presidência vai consultar as lideranças partidárias acerca da inclusão na pauta desta sessão do projeto de resolução 022/2018, de minha proposição, que cria a medalha Darcy Ribeiro e a comenda Pedro Pedrocian em comemoração ao Dia Estadual da Educação Superior em Mato Grosso do Sul, que ocorrerá no próximo dia 21. Portanto, eu consulto o líder do governo, deputado professor Rinaldo. Consulto o líder do Bloco Parlamentar 2, deputado Eduardo Rocha. Consulto o vice-líder do Bloco Parlamentar 1, deputado Enel Felini. Consulto... Consulto o líder do Partido dos Trabalhadores, deputado João Grandão. De acordo. Havendo acordo das lideranças, portanto, em discussão única, projeto de lei 022/2018, que cria a medalha Darcy Ribeiro, que cria a medalha Darcy Ribeiro e a comenda Pedro Pedrocian em comemoração ao Dia Estadual da Educação Superior em Mato Grosso do Sul. De autoria do ilustre deputado Júnior Mock. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação concedeu parecer favorável por unanimidade. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, solicito aos deputados que acessem o sistema biométrico, emitindo os seus respectivos votos, após o sinal sonoro.
Isso de fazer 3. Encerrada a votação. Solicito ao deputado segundo secretário que proceda à proclamação do resultado. Senhor presidente, 16 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado ao expediente. Em discussão, em votação simbólica. Com a palavra pela ordem, deputado Paulo Correia. Senhor presidente, para primeiro parabenizar, porque de repente passa o projeto, a gente votou, com certeza sabemos exatamente o que significou essa solicitação aí do Conselho de Reitores do Estado de Mato Grosso do Sul. Uma medalha de mérito com o nome do Darcy Ribeiro, que é um ícone da educação no Brasil. E uma comenda do mérito da educação aprovada pelos reitores e feito o projeto por Vossa Excelência, que eu quero parabenizar, honrando o nome do ex-governador Pedro Pedrocian, que foi o consultor de 3 universidades no estado de Mato Grosso do Sul, então, referência da educação no nosso estado. Parabéns, senhor presidente. Em votação simbólica, moção de pesar de autoria do deputado Amarildo Cruz, endereçada aos familiares de Orlando Bisacote Filho. Moção de pesar de autoria do deputado Enelvo Fellini, endereçada aos familiares de Silvino Espíndolo. Moção de pesar de autoria do deputado Renato Câmara, endereçada aos familiares de Francisca Selma de Oliveira. Moção de pesar de autoria do deputado Júnior Mock, endereçada aos familiares de Ana Maria da Silva Campos e Vicentina Pereira Velasquez. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado ao expediente. Encerrada a ordem do dia. Essa presidência vai suspender a presente sessão por 15 minutos para que possamos ouvir a senhora Luciana Zambuja Roca, subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, a fim de que a mesma faça considerações acerca do mês de enfrentamento à violência contra a mulher, por solicitação do deputado Rinaldo Modesto. Está suspensa a presente sessão. Solicito ao cerimonial que conduza a senhora Luciana Zambuja Roca para o uso da tribuna. Vossa Excelência disporá de 15 minutos para o seu pronunciamento. Bom dia a todos os senhores, senhora deputada Antonieta, bom dia ao nosso presidente Júnior Mock. É sempre uma honra e uma alegria voltar a essa tribuna, principalmente para falar de um assunto tão importante como é os 12 anos da Lei Maria da Penha. Cumprimento aqui todo o plenário, em nome do meu amigo Bolinho, axé, e um bom dia a todos os senhores e senhoras. Assim como no ano passado, a gente retorna nessa tribuna para falar da campanha Agosto Lilás, para falar do dia em que a Lei Maria da Penha foi sancionada, porque entendemos a necessidade de colocar em público essa discussão durante todo o mês de agosto. Assim fizemos no dia 1º, quando lançamos a campanha Agosto Lilás, num seminário estadual com mais de 200 mulheres de 36 municípios e presença de uma representante da ONU Mulheres em Mato Grosso do Sul. Sem dúvida alguma, foi muito gratificante e foi um pontapé inicial de grande nível. E falar sobre a violência doméstica, a nosso ver, é a primeira forma de enfrentar esse fenômeno da violência. É preciso sensibilizar a sociedade, é preciso, sim, meter a colher quando o assunto é violência doméstica. Nós vimos recentemente, na mídia nacional, um caso em que a menina gritou por 15 minutos pedindo socorro. Os vizinhos ouviram, mas ninguém fez a tempo uma denúncia ou um chamado à polícia para coibir aquela violência e para coibir o fim mais trágico, que foi o feminicídio daquela mulher. Talvez, então, orientando uma amiga que sofra violência ou falando abertamente sobre isso, assim como fazemos todos os anos nessa Casa de Lei, seja um passo muito importante para as mulheres que estão em situação de violência, porque os números impressionam. A cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas no Brasil. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada.
A cada 1 hora, 503 mulheres são agredidas. E a cada 2 horas, uma mulher é morta no Brasil por feminicídio, pelo simples fato de ser mulher. E, infelizmente, em Mato Grosso do Sul, os números não são diferentes. Nós tivemos, só nesse primeiro semestre de 2018, 8.607 BOs de violência doméstica. Nós tivemos 18 casos de feminicídio de janeiro a junho desse ano e 615 boletins de ocorrência registrados de estupro, quando sabemos que esses casos são muito subnotificados. Então, a nossa violência, ela é estrutural, ela está na sociedade e ela vitima e viola os direitos das mulheres todos os dias. E, por isso, nós destacamos a importância, novamente, da campanha Agosto Lilás. Foi instituída por lei do deputado Rinaldo, nosso líder do governo, Lei 4969, sancionada em dezembro de 2016 por essa Casa de Leis. E aqui já um registro do nosso agradecimento, presidente, porque todas as vezes que colocamos alguma pauta que diga respeito às políticas públicas para as mulheres, nós encontramos o apoio de todas as bancadas, o que mostra que a política para as mulheres, ela não tem cor partidária, e ela é de todos nós, de toda a sociedade. O programa Maria da Penha Vai à Escola, que também foi instituído nessa lei, sem dúvida alguma é o nosso carro-chefe. De 2015 a 2017, nós saímos de uma crescente de 2.620 alunos para 7.629 alunos, e no ano passado foram 16.350 alunos só em Campo Grande. Em todo o estado, deputado Rinaldo, foram mais de 62 mil alunos do ensino médio, meninos e meninas. E a campanha Agosto Lilás alcançou, deputada Antonieta, mais de 160 mil pessoas no ano passado em todo o estado. E essa não é uma articulação, obviamente, só da Subsecretaria de Estado. Nós temos a parceria dessa Casa de Leis, da Assembleia, como instituição, do Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e entidades como a OAB, UAB, ABMCJ, e as instituições de segurança pública, Polícia Civil, Militar e os bombeiros militares, são muito parceiros e, sem dúvida alguma, sem eles a gente não atingiria essa quantidade de pessoas no estado. Nesse ano de 2018, além do Maria da Penha Vai à Escola e do Maria da Penha Vai à Igreja, que foi realizado por voluntárias durante o ano passado, nós também teremos o Maria da Penha Vai ao Campo, em parceria com a Agraer, deputado Enelvo, que começou esse trabalho conosco em 2015 e agora resolveu institucionalizar a parceria. Maria da Penha Vai ao Quilombo, levando para os 15 municípios que têm as 19 comunidades quilombolas do nosso estado conhecimento sobre a Lei Maria da Penha. Nós também já inauguramos nesse sábado, Maria da Penha Vai ao Terreiro, contemplando toda a diversidade da religião de matriz africana. E nós também iniciamos o Maria da Penha Vai aos Bairros. E não é uma agenda fechada, é uma agenda aberta, que todos os senhores e senhoras podem solicitar, podem acompanhar, e as nossas técnicas vão fazer uma palestra que dura em torno de 20 minutos. A ampliação das coordenadorias de política para as mulheres, deputados, também é um assunto que precisa ser falado. Mato Grosso do Sul é um estado pioneiro na defesa dos direitos das mulheres, tem desde 1999, muito antes, portanto, da Lei Maria da Penha, um órgão estadual. Começou com a Coordenadoria Estadual de Políticas das Mulheres, no governo Zeca, e também o Centro de Atendimento à Mulher da mesma época, com a Casa Abrigo em 2001. Hoje nós temos uma subsecretaria, nós temos um centro especializado de atendimento à mulher, que conta com espaço infantil, conta com pedagoga para atender as crianças enquanto as mães estão com assistente social ou com as psicólogas. Nós oferecemos lanche para as crianças e vale transporte para as mulheres que solicitam, porque, às vezes, o vale-transporte é o impedimento para essa mulher se fortalecer no atendimento psicológico continuado.
Nós também temos uma defensoria pública muito atuante, um Ministério Público muito atuante, um Tribunal de Justiça muito célere, tanto na concessão das medidas protetivas, como no julgamento de feminicídios. A pauta do Tribunal do Júri, para essa semana, está julgando crimes que ocorreram em setembro e outubro do ano passado. É muito célere comparando as outras unidades da Federação. Nós também temos a primeira Casa da Mulher Brasileira do Brasil e nós temos a primeira vara especializada na concessão de medidas protetivas do Brasil, que fica lá. Nós temos a primeira delegacia 24 horas, instituída em 2015, que era um grande anseio dos movimentos sociais, dos movimentos de mulheres e feministas. Só que essa ainda é uma realidade restrita à nossa capital. Então, a gente precisa trabalhar muito mais para que todas as mulheres dos 79 municípios sintam-se protegidas e tenham seus direitos respeitados. E eu preciso aqui fazer um agradecimento também, deputado Barbosinha, a sua atuação enquanto secretário de Justiça, porque nós vimos publicar no Diário Oficial de sexta-feira passada o POP Feminicídio, procedimento operacional padrão das 4 instituições da segurança pública, Polícia Civil, Militar, Bombeiro Militar e Perícias, dispondo sobre o atendimento à mulher vítima de violência, desde o primeiro chamado no 190 até o laudo pericial que precisar ser feito. Um procedimento padrão, institucionalizado pela Sejusp e que vale para os 79 municípios do nosso estado. Nós fizemos adequações no IMOL, com a sala lilás aqui, também com emenda do deputado Rinaldo, e é bom que seja citado e que se valorize, porque o que nós queremos como a política pública de Estado, deputado Lídio, é que tenhamos todos os deputados e deputadas engajados conosco nessa luta. Com a nomeação dos 72 novos delegados e delegadas, nós temos delegados em todos os municípios do Estado, mas nós temos 15 novas delegadas que foram lotadas nos municípios com maiores índices de violência contra a mulher. E nós já temos em andamento, com a aprovação do governador Reinaldo, de todas as secretarias envolvidas, a ampliação de algumas delegacias de polícia do Estado, cuja estrutura remonta aos anos 80, para que seja ampliada e adequada para contemplar as salas lilás de atendimento prioritário às crianças vítimas de violência, meninas vítimas de violência e mulheres vítimas de violência física e sexual. Estamos em tratativas com recursos do Estado e também com emendas parlamentares. Então, a gente volta a conversar com todos os deputados e deputadas em momento oportuno. E todas essas iniciativas, elas só se realizaram porque nós contamos com essa parceria. Nós contamos com a preocupação de todos os senhores e tivemos leis aprovadas e leis vetadas. E eu também registro, deputado Pedro Kemp, que nós tivemos um veto a uma lei muito importante do senhor, que era para falar do assédio sexual e moral. Mas, apesar do veto, a subsecretaria instituiu uma campanha permanente de combate ao abuso e ao assédio sexual e moral, em parceria com essa Casa de Leis. E nós vimos, na semana passada, uma lei da deputada Antonieta falando sobre o empoderamento da mulher. Então, é de movimentos como esse, são de leis como essas que a gente precisa para fortalecer a política pública da mulher, não como uma ação individual ou como uma política de governo, mas sim como uma política de Estado, que seja permanente e que tenha continuidade, passando de um governo para o outro, sem prejudicar nenhuma das nossas mulheres e cidadãs sul-mato-grossenses. Então, nós agradecemos ao apoio sempre recebido do deputado Júnior, nós agradecemos muito ao deputado Rinaldo pela proposição do Agosto Lilás, e eu mostrava ao deputado hoje de manhã que nós já temos o Agosto Lilás no Rio Grande do Norte, no Piauí e em Santa Catarina, nos moldes de Mato Grosso do Sul. E o POP do feminicídio, o procedimento operacional padrão, já é enviado à Secretaria de Segurança Pública do Piauí e do DF, que são modelos de combate ao feminicídio no Brasil. Então, nós só temos a agradecer, mais uma vez, a oportunidade por estar aqui hoje, nessa tribuna, nesse local de honra, ocupando esse espaço, nessa Casa de Leis, e nos colocando absolutamente à disposição de todos os senhores e senhoras. Muito obrigada, deputada. Esta presidência agradece a presença de Vossa Excelência
E antes de eu fazer as minhas considerações, aqui eu concedo a oportunidade ao deputado Barbosinha para fazer as suas considerações. Senhor presidente em exercício, deputado professor Rinaldo, eu quero, com muita alegria e satisfação, cumprimentar a Luciana Zambuja, nossa subsecretária de Políticas para Mulheres, e como eu já fiz em várias oportunidades, Luciana, enaltecer e reconhecer o grande trabalho que você desenvolve nessa subsecretaria. Com pouquíssimos recursos, ou quase nada, você promove uma grande revolução, não apenas na capital, mas em todos os municípios do Estado, estabelecendo esse grande debate plural, não apenas nas escolas, mas, como você mencionou, no campo, nos quilombos, nas igrejas, nos terreiros, nos bairros, levando a crianças, jovens, adolescentes, aos adultos, aos idosos, esse tema pertinente que deve ser discutido, ampliado, porque o cenário de violência contra a mulher ele continua atual. E Mato Grosso do Sul possui números expressivos e talvez a expressão dos números que nós possuímos se deve exatamente ao empoderamento da mulher, aos canais de comunicação e de acesso, à criação das salas lilás, das delegacias implantadas nas 10 regionais, no esforço desenvolvido agora nos 72 novos delegados, mais 15 mulheres delegadas, atuando nos locais de maior violência. Portanto, tudo isso reunido no esforço do POP, do Procedimento Operacional Padrão, celebrado, comemorado, porque dá para todos os municípios do Estado, todos os profissionais que lidam com esse cenário de violência, um roteiro para que ele possa, num procedimento padrão, trabalhar, empoderar as mulheres, encorajar as mulheres cada vez mais, denunciar a agressão e, através da ação do Estado, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da atuação dos delegados, fazer com que cada vez mais possa esse cenário diminuir e, quem sabe, no futuro, ser uma coisa relembrada pela parte histórica, mas não como nós vivemos no Brasil. Portanto, eu finalizo aqui te parabenizando, dizendo que continue com esse esforço. Você teve a oportunidade, foi convidada, professor Rinaldo, a Luciana, para ocupar outros postos no governo. Quando eu era secretário de Justiça e Segurança Pública, cargos relevantes, e ela fez questão de continuar nessa política que, sobretudo, além de envolver o trabalho, precisa de envolver paixão, envolver amor. Portanto, parabéns pelo trabalho. Com a palavra, deputado Paulo Corrêa. Senhor presidente, senhores deputados, nossa subsecretária Luciana, primeiro dizer da admiração que eu tenho pelo seu trabalho, principalmente por esclarecer, por mostrar, de repente para os deputados, de repente para a sociedade, de repente fazendo, como você diz, bonito lá, empoderamento das mulheres, mas mais importante do que isso, ficar claro. Não gosto muito desse lance de, vou falar, pronto, falei, feminicídio, assassinato de mulher. Tem que ficar claro para o povo ouvir o que aquele camarada fez com aquela mulher dentro daquele elevador e depois jogar do quarto andar. O cara matou a mulher, simples assim. E aí é com uma simplicidade muito grande que aparece 2 dias depois e diz que não fez nada daquilo e tudo filmado. Gente do céu. Então, eu entendo que isso tem que acabar. Nós estamos em 2018 e se não tivesse uma pessoa como você, preparada, que tenha paixão pelo que faz, como disse o ilustre deputado Barbosinha, de repente não ficava claro. E também não ficaria claro se não fosse um governo igual ao governo do Reinaldo Zambuja, de colocar uma subsecretaria com poder de acionar todas as outras secretarias, e as outras secretarias se empenham, e eu quero aqui dar o meu testemunho. Você consegue, com esse jeito seu próprio, fazer com que o engajamento do governo inteiro no seu projeto, que para nós é um projeto que passa a ser da Assembleia Legislativa como um todo. Quando o professor Rinaldo criou, esse dia nós votamos aqui, foi por unanimidade, e quando criou o Agosto Lilás aqui, que é uma coisa de fundamental importância até para a gente poder clarear isso para a nossa população, mas muito disso a gente deve para você, pelo seu trabalho e pela decisão do governador Reinaldo de fazer com que essa subsecretaria pudesse ter esse valor tão especial que tem, com o carinho nosso,
do Ministério Público, da Defensoria, do Tribunal de Justiça, de todas as secretarias do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa. Pode saber que aqui você conta com o nosso respeito. Com a palavra, o deputado Amarildo Cruz. Senhor presidente, eu quero aqui me dirigir a Luciana, a coordenadora de políticas para as mulheres do Governo do Estado, minha amiga Luciana Zambuja, e acho que não é exagero, Lu, em primeiro lugar, como você mesmo citou, a Luciana teve oportunidade também no governo nosso, do PT, de desempenhar um grande trabalho na Secretaria de Cultura, e eu, com certeza absoluta, não é exagero afirmar que o pensamento humanista, principalmente, desde aquele momento, veio se fortalecendo nela. E eu vendo hoje o seu trabalho, Luciana, eu acho que é importante reconhecer de público a satisfação de ver que esse pensamento se fortaleceu. Independente de partido político, de corrente ideológica, eu vejo muitas vezes, por exemplo, você com a Cida Gonçalves, né, com as referências que trabalham a questão da mulher no Brasil, separando a posição política, mas trabalhando em prol de uma questão que a sociedade, na minha opinião, ainda não está atenta à gravidade disso. É inadmissível que num país que quer se superar suas dificuldades, que quer se agigantar, que quer crescer, que quer ser grande, né, você veja cenas como essa, que acontecem, na verdade, várias vezes por dia. Aquilo ali foi um registro. Mas quantas vezes, você mesmo colocou aqui os números, os dados, que a agressão da mulher acontece todos os dias, a cada 11 minutos, uma mulher agredida no Brasil. Aqui no nosso estado, mais de 70, 80 assassinados nesse período de menos de um ano. Enfim, são dados assustadores. Mas o enfrentamento disso tem que ser uma política de Estado fortalecida e tem que haver o debate com a sociedade sobre a gravidade disso. É assustadora a manifestação, principalmente nas redes sociais, de pessoas que acham que aquele crime que aconteceu não significa muita coisa, não. Isso faz parte do pensamento conservador que assusta o nosso país. As mesmas pessoas que acham que aquilo não é grande coisa, aquela agressão, aquele crime que foi cometido no elevador ali, aquela agressão daquele cidadão com a advogada, também acham, por exemplo, que cotas raciais é frescura, que essa coisa de negro dizer que é discriminado, que isso é vitimismo. Feminicídio, isso é frescura. De gente que acha que a intolerância pode ser feita, pode ser a todo momento manifestada sem repúdio da sociedade. Nós temos uma parcela grande da nossa sociedade hoje, infelizmente, compactuando com esse tipo de postura, achando que esse negócio de violência contra a mulher é frescura, que mulher tem menos valor. Nós temos um candidato a presidente da República que acha que mulher tem menos valor. Vamos falar a verdade. Olha os tempos que nós estamos vivendo. E o problema maior não é o candidato, o problema maior é o candidato ter quase 20% de votos que apoiam esse tipo de postura, essa ideia retrógrada, absurda, que tem que ser combatida pelas pessoas de bem todos os dias. Então, é uma luta árdua, que o governo, de uma maneira geral, precisa te dar mais apoio. Precisa cada vez, por mais que se invista, está investindo pouco. Eu falo governo, não só o governo do Estado, o governo como um todo, o governo federal, as prefeituras, a Assembleia, os poderes, o Tribunal de Justiça. Essa é uma questão da sociedade, de todos nós. Portanto, eu quero aqui prestar homenagem, render minhas homenagens ao seu trabalho, dizer, você conhece a nossa postura, o nosso posicionamento, aqui nessa casa sempre defendemos essa questão, a seriedade do governo no combate a essa chaga que insiste em permanecer no pensamento do brasileiro ainda, que é a violência contra a mulher. Em todas as instâncias, não é só no feminicídio, é na agressão física, na agressão verbal, na falta de respeito, no salário
e diferenciado que é pago, na ocupação dos espaços de poder, em tantas outras esferas que se manifesta ainda o preconceito, a falta de respeito à mulher no nosso país. É um pensamento que envergonha e que a gente tem que lutar contra. Por isso, parabéns ao seu trabalho, me sentindo a obrigação de fazer essa homenagem. Muito obrigado, parabéns. Vamos ouvir agora as considerações do deputado Paulo Ciuf, na sequência o deputado Antonieta Amorim. Senhora Luciana Zambuja, eu também venho parabenizar o trabalho de Vossa Senhoria. Tem muita coisa ruim nesse governo que eu critico aqui, mas quando é coisa boa, a gente tem que parabenizar. Nós temos aqui um ex-secretário de Segurança e Justiça, o Barbosinha, que hoje é um grande parceiro meu aqui, que me orienta, que tem uma cultura jurídica das mais belas. O líder do governo, meu grande amigo Rinaldo aqui, sempre elogiei pelo trabalho sincero, transparente, sem puxar para lado nenhum, sempre tentando harmonizar, e o trabalho de Vossa Senhoria sempre parabenizei, até porque não é partidário. Aliás, ele chega a ser partidário quando defende a mulher, e é isso que tem que ser feito, porque são pessoas como Vossa Senhoria que fazem a diferença na nossa sociedade. Esse crime do elevador, eu estava fora do país e, quando vi, minhas filhas ficaram assustadas, eu, minha esposa, e foi comentado até no congresso que eu estava. O Brasil, ele tem tantas coisas boas, mas tem tantas coisas ruins que tem que acabar. O Paulo Correia disse: feminicídio é o assassinato das mulheres. Nós temos que, às vezes, até não usar mais a palavra feminicídio, falar do assassinato brutal que as mulheres sofrem, desse machismo que não muda. Parece que passam os anos e as pessoas se consideram ainda donas daquelas que teriam menos força física e, infelizmente, acabam sendo lesadas, maltratadas, humilhadas e mortas por monstros que a sociedade cria a cada dia. Então, eu faço questão de parabenizar Vossa Senhoria na manhã do dia de hoje. Me honra muito ser deputado estadual e tendo uma subsecretaria tão atuante e que sabe dizer aqui quando se veta um projeto do Pedro Kemp, mas que Vossa Senhoria vai e coloca na prática. Quando se veta parcialmente, que foi lido hoje aqui, o empoderamento das mulheres, mas a Antonieta vai falar disso e Vossa Senhoria já disse, porque não tem medo da verdade, porque está do lado correto, do lado sério, daquelas que querem transformar o Mato Grosso do Sul num estado igualitário para homens, mulheres e crianças. Parabenizo também ao deputado Rinaldo pelo Agosto Lilás. Votei a favor, estou aqui homenageando hoje, porque sei da importância que temos como homens que fomos eleitos para defender aqui o povo sul-mato-grossense, não só os homens, mas as mulheres, as crianças e os idosos. Parabéns. Com a palavra, a deputada Antonieta Amorim. Parabenizar a nossa querida Luciana, parabenizar pela sua atuação neste tempo como subsecretária, firme, decidida, mas principalmente apartidária, Rinaldo. Esse Agosto Lilás e todas as ações que foram feitas em prol das mulheres. E este projeto do empoderamento da mulher, eu quero agradecê-la pela luta para correr atrás do Conselho Estadual das Mulheres, que infelizmente não se manifestou a tempo para que pudéssemos inserir uma associação neste projeto e deixar bem claro que não é um veto, é um veto parcial, mas que este projeto, com sua ajuda, vai trazer como um projeto de governo, seja ele qualquer governo, ou um projeto para que nós consigamos atuar efetivamente no empoderamento da mulher, porque sem esse empoderamento tudo vira palavras vazias, e os feminicídios continuam acontecendo, as brutalidades continuam acontecendo, e nós temos que fortalecer o empoderamento dessas mulheres. E, mais uma vez, reivindicar o seu olhar atento às nossas fronteiras, onde o número de mulheres é muito grande, é assustador, que são violadas, que são mortas, que são
enfim, agredidas de todas as maneiras. Precisamos muito que a região de fronteira tenha, que seja um anexo às delegacias de mulheres para que elas sejam atendidas. Parabéns, meu muito obrigado de coração. Esta presidência agora, aqui por último falando, e como autor dos projetos de lei, eu quero, na verdade, agradecer Vossa Senhoria, porque construímos todas essas pautas juntos. E eu não consigo admitir que no século XXI nós ainda podemos ver tantas atrocidades em relação a esse tipo de crime. E é interessante, doutora Luciana, que mesmo quando há o aumento da pena, e a gente vê isso muito em relação à Lei 12.015, que trata dos crimes sexuais, você vê que esse crime cada vez mais se reitera na nossa sociedade. E Mato Grosso do Sul é um estado que mais se pratica o crime em relação ao estupro, e, lamentavelmente, esse estupro, mais de 80% é praticado contra criança e adolescente. Ao mesmo tempo, a gente vê essa rede, né, de apoio que permite a gente chegar ao autor. E a gente tem que enaltecer aqui o trabalho eficaz do governo do Estado sob a batuta da Secretaria de Segurança Pública e os nossos policiais que estão preparados. E agora, como disse Vossa Senhoria, permitindo com que todos os municípios dos 79 do nosso Estado realmente tenha lá a figura do delegado, e de forma muito especial, pela primeira vez na história, nós tivemos aí nesse concurso 15 jovens delegadas, né, para estar atuando nessa área. Então, eu finalizo agradecendo a Vossa Senhoria o apoio que tem dado com espírito altruísta, muitas das vezes, né, como disse aqui, a subsecretaria que não tem dotação orçamentária própria, mas Vossa Senhoria realmente tem sido referência, não só para nós aqui do Estado, mas para o Centro-Oeste, consequentemente, levando as nossas ideias a todos os rincões desse país. Agradeço de coração pelo empenho, pelo trabalho. Ontem à noite eu estive com um grupo de mulheres enaltecendo, né, esta lei e falando do trabalho que Vossa Senhoria tem feito, que extrapolou os limites geográficos do ambiente escolar, chegando nas aldeias, nos quilombolas, em todas as áreas do nosso Estado. Então, doutora Luciana Zambuja, eu tenho aqui a agradecer pela sua presença aqui hoje. Vimos aqui da importância do seu trabalho, a fila, né, de deputados e da deputada Antonieta, parabenizando pela essa ação tão nobre, tão importante. E o nosso sonho é que nós, no espaço curto de tempo, não vejamos cenas tão terríveis. A gente que tem bom senso, a gente fica com vergonha, né, de ser homens, de saber que os nossos, né, aqueles que deveriam dar o apoio, o carinho, a proteção, acaba desferindo, né, palavras ofensivas, desferindo golpes, né, prejudicando a questão física, extrapolando os limites da razão humana, tirando a própria vida. Então, a gente espera que no espaço curto de tempo nós possamos ver um Estado e um país mais tolerante e que possamos criar a política da paz. Outra coisa importante, que Vossa Senhoria também deu uma participação muito interessante, foi o fato de nós termos pela primeira vez na história do nosso Estado uma sala lilás, permitindo com que as mulheres, no momento em que venha fazer o delito, né, o exame de corpo de delito, ter um ambiente seguro, porque o agressor muitas vezes fica ali ao lado. Então, é uma outra ação importante e a gente parabeniza o governo do Estado e, de forma muito especial, o trabalho que Vossa Senhoria, juntamente com a sua equipe, tem feito em todo o nosso Estado. A gente agradece de coração a sua presença e seja muito bem-vinda a esta Casa de Lei. Esta presidência declara reaberta a sessão. Com a palavra, na explicação pessoal, deputada Antonieta Amorim. Transfere. Com a palavra, deputado Amarildo Cruz. Transfere. Com a palavra, deputado Pedro Kemp. Transfere. Não havendo mais oradores inscritos, essa presidência declara que vai encerrar a presente sessão. Está encerrada a sessão.